Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol. Boa noite para você e para o Muniz, para os ouvintes, para quem nos assiste. Viva a Voz no ar, no day after da prisão domiciliar de Bolsonaro. Boa noite, Vera. Pois é, Vera, um day after aí com várias repercussões no campo jurídico, também no campo político. Como era de se esperar, teve reação dos parlamentares de oposição, né? Hoje era o dia da retomada dos trabalhos aí do Congresso. Tivemos parlamentares ocupando as mesas diretoras da Câmara e do Senado, prometendo obstruir a pauta. O Igor Cardim vai atualizar para nós, começando pelo que tem de mais novo, que é a manifestação dos presidentes das casas, né? Da Câmara e do Senado, Igor. Exatamente, Carol. Boa noite para você, para a Vera e também para o Muniz. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, divulgou agora há pouco uma nota nas redes sociais dizendo que acompanha a situação aqui em Brasília desde as primeiras horas do dia. Inclusive, disse que o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Câmara, onde os deputados estão fazendo uma obstrução física ali, na mesa diretora da casa, ele disse que determinou o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamará uma reunião de líderes para tratar da pauta que, segundo ele, sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. Disse ainda que o parlamento deve ser a ponte para o entendimento. Isso quem falou foi o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara, mas um pouco mais cedo, o presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, disse que o parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. Falou ainda que a ocupação das mesas diretoras das casas inviabiliza o funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Ele disse, fez um apelo ali, um chamamento aos senadores à serenidade e ao espírito de cooperação. Disse que é preciso retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo. Isso é um trecho da nota do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. Mais cedo, houve duas coletivas de imprensa de senadores e deputados de oposição e também de senadores e deputados da base governista. Do lado dos senadores e deputados oposicionistas, eles criticaram bastante a decisão da prisão cautelar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, chegou a dizer que estava pronto para a guerra. Nós vamos, a partir de agora, entrarmos em obstrução total na Câmara, também no Senado, e nós não vamos recuar enquanto não houver caminhos para a pacificação. Há uma coordenação centralizada e, a partir de agora, nós estamos nos adestrando e nos apresentando para a guerra. Não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação. Já o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias, disse que o que ocorreu ali na mesa diretora da Câmara foi um sequestro dos poderes do presidente Hugo Mota. Foi um sequestro da mesa do parlamento. Foi um atentado grave. É um ataque violento ao parlamento. É inadmissível que queiram parar na força o trabalho do parlamento brasileiro. Cada um desses deputados que ocuparam a mesa dessa forma autoritária, podem e vão ser responsabilizados no Conselho de Ética, inclusive. Vera, Carol, Muniz, nesse momento, aqui no Senado Federal, o plenário está fechado pela própria Polícia Legislativa e apenas os senadores podem entrar. Mas, pelo cálculo que a imprensa tem feito ali de senadores que estão fazendo ato ainda na mesa diretora do Senado, há 7 ou 8 senadores neste momento obstruindo os trabalhos, sentando ali na cadeira do senador Davi Alcolumbre. Mas eles se dividiram. Um outro grupo foi para um auditório, esse auditório que é um pouco maior aqui no Senado, cabe cerca de 250 pessoas, onde a sessão poderia ser realizada aqui no Senado, já que na Câmara houve já então a indicação de que não há
ordem do dia hoje. E aí, esse outro grupo também ocupa, portanto, esse auditório que teria capacidade para reunir os senadores. Quem está lá também é o senador Flávio Bolsonaro, neste momento ajudando ali a obstruir esse auditório, enquanto o plenário do Senado também é ocupado por um outro grupo. Vera, Carol e Muniz. Obrigada, Igor. Vera, qual a capacidade dos parlamentares de oposição de fato, obstruir a pauta e causar dor de cabeça aí para o andamento dos trabalhos no Congresso, que tem uma série de pautas importantes por serem analisadas aí nesse segundo semestre? A capacidade de obstruir e de atrapalhar é grande, Carol. Eles podem continuar fazendo esse tipo de mobilização e conseguir atrasar uma agenda que já vem muito atrasada desse ano, que tem algumas urgências e que vai ter em breve, provavelmente, algumas medidas também emergenciais para fazer frente ao tarifaço do Donald Trump, que, por sinal, é obra e graça do próprio Eduardo Bolsonaro e da direita bolsonarista. Então, a chance de estrago é real. A chance de que, com esse estrago, eles consigam arrancar do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota um acordo para votar isso que eles chamaram de pacote pela paz, e que, na verdade, é um pacote que reforça o clima de beligerância e guerra, aí eu já acho que é muito mais limitada. A resposta dos dois a esses primeiros atos de obstrução mostra que não estão dispostos a, de cara, entregar o que seria esse pacote, que é a anistia ampla, geral e restrita, não só para os que estão sendo agora julgados pela trama golpista, mas também pelos que já estão condenados pelo 8 de janeiro, também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e, por fim, a votação do fim do foro privilegiado. Dessas três matérias, essa última é aquela que é capaz de ter algum tipo de acordo, pelo que eu apurei, para entrar numa discussão, mas não numa discussão de urgência, para se criar uma comissão e se discutir, etc. A questão da anistia já vinha se arrastando, não tem consenso, difícil que obtenha um consenso assim, de uma hora para outra, e tudo que eu tenho ouvido, tanto de ministros do Supremo quanto de parlamentares, é que isso é uma pauta que não é prioridade do povo brasileiro e que seria mais fácil, por exemplo, hoje eu ouvi isso, de um candidato a presidente que faça uma campanha abertamente dizendo que, se for eleito, vai conceder anistia ou vai conceder indulto, isso entrar num próximo Congresso ou como um ato do próximo presidente, porque aí seria algo referendado pelos eleitores. Você promete que vai fazer uma coisa, você vai e faz, e aí o Supremo teria menos ímpeto, por exemplo, de julgar inconstitucional, porque seria algo, portanto, pactuado com uma maioria do eleitorado. E eu ouvi isso de um ministro do Supremo que não tem nenhuma simpatia por qualquer indulto ou por qualquer anistia. Então, talvez isso seja um caminho para se discutir no futuro, caso vença um candidato da direita, a possibilidade de um indulto para o Bolsonaro e para os seus. Porque essa estratégia da oposição, Vera, acaba sendo arriscada, né? Eles vão para o tudo ou nada e colocando muito na conta dos dois presidentes das casas que têm tomado cuidado na forma de responder, né? Não sei o quanto que também a oposição, além disso que eu estou falando, né? O quanto que a oposição ficaria satisfeita em negociar de todos esses pacotes, de todo esse pacote de medidas, a aprovação de algumas delas, mas não a anistia, porque está claro que o que eles mais querem, de fato, eles estão colocando mais assuntos, mas o que eles de fato querem é a anistia, né? Exato, vai ficar muito evidente, Muniz, que assim como todo o trabalho do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos visa única e exclusivamente livrar a cara do pai dele, também essa manifestação, essa mobilização em função da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Então, é todo um país paralisado, penalizado, porque setores que não têm nada a ver com a guerra política e com o processo que é movido contra o Jair Bolsonaro vão ser duramente agravados com o tarifaço, e a gente vai voltar a tratar dele mais adiante, e também parar o Congresso Nacional em razão de uma única pessoa que está colocada em regime de prisão domiciliar. Lembrando, só lembrando, que quando o ex-presidente Lula foi preso na Lava Jato,
o Jair Bolsonaro celebrou. E quando alguns outros políticos ou autoridades investigadas foram colocados em prisão domiciliar, ele e os seus filhos protestaram contra isso, dizendo que era um privilégio, um benefício que não deveria ser concedido e que as pessoas deveriam ser presas como outros brasileiros o são e não contar com ali a possibilidade de ficar presos dentro da própria casa, gozando de mordomia, segundo postagens deles, em ocasiões ali de investigações contra outros que não eram do seu grupo político. Então, fica evidente um interesse eminentemente político-partidário da parte desses que estão paralisando os trabalhos do Congresso. Vera Muniz, além dessa repercussão política, tem também repercussão no campo jurídico, né? A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está se articulando para tentar reverter essa prisão domiciliar. A Isa Staciarini tem as informações para a gente. Oi, Isa, boa noite de novo. Oi, Carol. Pois é, boa noite agora para você, para a Vera, para o Muniz e para todos os ouvintes. A estratégia passa por tentar mostrar que o ex-presidente não descumpriu nenhuma ordem judicial, porque não pode ter o controle daquilo que outras pessoas publicam em nome dele nas redes sociais. Portanto, a linha é tentar convencer os ministros que uma simples saudação, foi isso que eu ouvi, gravada por Bolsonaro, a apoiadores em Copacabana, não foi um ato de afronta ao STF, nem de ataque à justiça. A defesa ainda vai usar trechos daquela decisão anterior, em que Moraes esclareceu que Bolsonaro não foi proibido de conceder entrevistas ou fazer discursos, mas sim de usar redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. Assim que o ministro Alexandre de Moraes receber esse recurso, ele deve pautar isso para o referendo da primeira turma do STF, ou seja, a decisão monocrática dele vai ser analisada pelos 5 ministros. Agora, a defesa ainda não sabe dizer se esse recurso vai ou não ser protocolado ainda hoje. Fato é que um dos advogados, o Paulo Cunha Bueno, foi visto hoje no Senado. Coincidência ou não, a visita lá ao Congresso ocorre em meio à possibilidade do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, integrar a equipe de defesa. Isso porque o parlamentar é advogado, tem a carteirinha da OAB e poderia, com isso, ter um acesso mais fácil para visitar o pai, já que advogados no processo têm acesso livre ao ex-presidente e outras pessoas para poderem visitá-lo teriam que antes pedir autorização ao ministro Moraes. Só que eu conversei mais cedo com o senador Flávio Bolsonaro e ele negou que vai integrar a equipe de defesa do pai e falou que apagou logo depois aquele vídeo publicado, por ele próprio, que motivou a prisão do ex-presidente depois de receber uma orientação dos advogados. Não pretendo protocolar esse pedido para visitar o meu pai como advogado constituído nos autos, tá? Vou protocolar como um filho pedindo para visitar o próprio pai, já que esse é o absurdo que chegamos nessa falsa democracia que o Brasil atravessa. Tanto que eu publiquei porque eu não achei nada demais. Ele está proibido de dar entrevistas sobre o processo dele, então não tinha problema nenhum de ele dar uma entrevista para a CBN, por exemplo, filmada em áudio e vídeo, e depois eu postar nas minhas redes sociais. E depois veio Alexandre de Moraes e dizer que ele deu entrevista para a CBN de forma premeditada para que depois terceiros pautassem trecho dessa entrevista lá. Foi isso que ele fez na prática, E é o que vai ser alegado pela defesa. Hoje, o primeiro aliado que visitou o ex-presidente foi o senador Ciro Nogueira, líder do PP. Ele disse que foi recebido pela mulher do Bolsonaro, do ex-presidente, a Michele Bolsonaro, e que não ia dizer que Bolsonaro não estava triste. É com vocês. Obrigado, Isa Staciarini, pelas suas informações. A estratégia de defesa aí ainda sendo montada, Vera? E essa possibilidade toda do início das visitas, dos aliados, e advogados para tanto os advogados montarem a estratégia de defesa, quanto os aliados também até verem de que forma que podem traçar outras estratégias políticas, do ex-presidente. E você veja que do ponto de vista jurídico, essa tese tem muitos buracos, Muniz? Porque se não havia nada demais e não havia nenhuma infração à determinação anterior do ministro Alexandre de Moraes
na postagem feita pelo senador Flávio Bolsonaro. Então, por que, por determinação do advogado Celso Vilardi, ela foi retirada do ar? E eu sei que foi, eu apurei que foi por uma determinação expressa do Celso Vilardi, que mandou ele apagar. Mandou apagar porque sabia que isso poderia caracterizar uma infração a uma medida cautelar determinada pelo Supremo Tribunal Federal. E essas coisas acontecem porque elas são sim premeditadas. Tudo montado, ou alguém imagina que esses protestos todos e seguidamente se dão por geração espontânea. Não se dão. São todos organizados por aliados do ex-presidente em afinação com ele. Tanto que tinha essa combinação para ele entrar numa ligação ali do deputado Nicolas Ferreira e no ato de Copacabana também entrar com um vídeo gravado. Então essas coisas elas são todas concatenadas, assim como a ida do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos é fruto de uma estratégia montada também em concordância com o pai, coordenada pelo pai dele, tanto que ele é bancado no exterior por vaquinhas e por outros tipos de iniciativas coordenadas pelo clã Bolsonaro. Então, todo mundo sabe isso, tanto é que o advogado se arrepiou inteiro quando viu o que o senador Flávio Bolsonaro tinha postado. Todos os ministros com os quais você conversa, e mesmo advogados que atuam no caso da trama golpista, portanto, atuam para réus que são aliados do ex-presidente, reconhecem que qualquer outro investigado que cometesse o tipo de infração que o Bolsonaro cometeu seria mandado não para uma prisão domiciliar, mas sim para uma prisão preventiva dentro de uma prisão efetiva. Portanto, o que se diz é que, primeiro, o Alexandre de Moraes evitou o quanto pôde colocar o Bolsonaro em qualquer tipo de medida restritiva. Só o fez depois que estava escancarado o que eles chamam de uma tentativa de coerção ao Supremo Tribunal Federal, orquestrada a partir dos Estados Unidos, e que tem claramente, porque isso está dito, está explícito, inclusive em documentos do governo norte-americano, a motivação de um processo que corre numa corte, na mais alta corte de justiça brasileira. Então, muita gente acha que ele já deu razão para a decretação de uma preventiva há bastante tempo, e que isso foi evitado ao máximo pelo ministro Alexandre de Moraes, justamente para não exacerbar essa politização do processo que agora está no seu momento mais ruidoso e mais estridente. Então, eu não acredito que a defesa vai encontrar amparo jurídico para reverter a prisão domiciliar do Bolsonaro. Pelo contrário, se eles ficarem insistindo em esticar a corda, podem acabar cavando, e esse foi um verbo que foi muito usado nas análises, foi muito usado também nas repercussões, cavando uma prisão preventiva do ex-presidente. Então, tanto que a gente não vê o Celso Vilardi falando, ele está agindo com muita cautela, porque ele não quer exacerbar os ânimos a ponto de a situação do seu cliente se agravar ainda mais. E a tendência é que a turma respalde a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, Vera? Até por todo o contexto, Lei Magnitsky, enfim, todo esse contexto aí de ataques ao Supremo, a tendência de uma resposta institucional, né? Na turma, eu acredito que não vá, que se houver algum tipo de defecção ou de observação em contrário, virá do ministro Luiz Fux, mas é isso. A entrada dos Estados Unidos como um ator nesse processo tirou, no entendimento dos advogados, até a possibilidade de uma divergência dentro da turma, que seria o ministro Fux em um caso ou outro, porque coloca a situação, a instituição Supremo Tribunal Federal sob a mira de um outro governo, atacando de fato a independência do poder e a soberania do Brasil. Então, isso foi um tiro no pé no entendimento de todo mundo. Se fosse mesmo ao plenário, qualquer tipo de recurso, o placar mais desfavorável ao ministro Alexandre de Moraes que se consegue enxergar seria um 8-3. Então, não vejo nenhuma possibilidade de se reverter isso, a não ser que o próprio ministro Alexandre de Moraes chegue à conclusão
que se esgotaram ali as razões de obstrução de justiça, de risco de fuga e outros tantos motivos para mantê-lo numa prisão domiciliar. Vamos fazer nosso intervalinho, depois o repórter CBN, voltamos já com o Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e a gente fala agora, Muniz, sobre números divulgados pelo Datafolha a respeito da avaliação que a população faz em relação ao Congresso Nacional, né? A população sendo bastante crítica, viu, Carol e Vera, ao trabalho do Congresso Federal, porque quase 8 em cada 10 brasileiros reprovam os trabalhos do Congresso e dentro desse índice, 41% consideram o trabalho dos parlamentares como regular e 35% como ruim ou péssimo. Esse índice de ruim ou péssimo aumentou 12 pontos percentuais em pouco mais de um ano. Só 18% dos brasileiros consideram o trabalho do parlamento como ótimo ou bom e 6% não souberam opinar, segundo essa pesquisa do Instituto Datafolha. A percepção da população, que inclusive tinha melhorado no último levantamento, agora volta para um patamar parecido com o que foi registrado no final de 2023. A pesquisa mostra que 78% dos brasileiros acham que os deputados e senadores agem mais pensando em benefício próprio do que no bem da população. Já o presidente Lula é visto entre os chefes dos poderes como o que mais atua pelos interesses da população. Em meio à discussão sobre justiça tarifária, que está sendo encampada pelo governo federal, 7 em cada 10 brasileiros dizem que os congressistas tratam melhor os ricos do que os pobres. No geral, os eleitores lulistas avaliam melhor o parlamento do que os bolsonaristas. E aí vale um contexto, né, Vera e Carol? Porque, historicamente, os eleitores brasileiros são muito críticos ao trabalho do Congresso. O melhor índice de aprovação foi em 1993, com 25% de aprovação. Agora esse índice está em 18%, como eu mencionei, e a pior avaliação foi até que relativamente recente, em 2017, com 60% de reprovação ao trabalho dos parlamentares. Essa pesquisa atual ouviu 2.004 pessoas em 130 municípios nos dias 29 e 30 de julho, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Isso mostra que é inviável manter por muito tempo um Congresso inoperante. Ele já está inoperante o ano todo. Eu acho que essa dificuldade de avançar com as pautas e o fato de que só as pautas que são de interesse próprio dos parlamentares, o que, aliás, está patente aí numa pergunta específica sobre isso, andarem, é o que está levando essa avaliação para um dos seus piores momentos. 2017... quando o Muniz menciona a época do caso ali da JBS com o Michel Temer, o rolo todo do Romero Jucá falando acordo com o Supremo, com tudo, o auge da Lava Jato, em que muitos partidos foram atingidos, a questão toda do Eduardo Cunha, que foi afastado da presidência, depois preso, etc. Então, era um momento muito turbulento, que foi superado e que agora fica claro que essa coisa de só interesse por emenda, um aumento exponencial do poder de deputados e senadores de gerirem o orçamento e fazerem isso só olhando para suas bases e para a sua possibilidade de buscar reeleições indefinidas. Aumento sem limite também de fundo partidário, fundo eleitoral, aumento do número de deputados quando isso está longe de ser uma prioridade do país, tudo isso contribui para essa imagem muito ruim. Então, se o Hugo Mota, que é um deputado jovem, que assumiu a presidência e até aqui não disse a que veio, não aprovou nenhuma matéria de mínima relevância, e o senador Davi Alcolumbre, que está voltando à presidência do Senado e é altamente identificado com essas pautas mais corporativas, se eles não derem um sacolejão e não derem uma resposta a coisas graves, como, por exemplo, o tarifaço, eles vão pagar com essa avaliação horrorosa que está sendo vista agora. E obstruir trabalho, ocupar a mesa diretora em defesa da família Bolsonaro também não contribui, né? Exatamente. Eles estão, de novo, dando demonstrações de um espírito de corpo exacerbado e para uma coisa que também as mesmas pesquisas já mostraram que a população não é a favor de anistia, é a favor, ainda que com uma margem muito estreita, da condenação, acha que sim, que houve motivos para uma condenação por tentativa de golpe de Estado. Então, eu acho que era bom reverem a rota
e passarem a se dedicar a temas que tenham interesse geral da população brasileira. Vamos fazer nosso intervalo, a gente volta já já com a Renata Agostini. E o Viva Voz está de volta e está com a gente nesse dia de muita notícia, Renata Agostini, nossa colunista direto de Brasília. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera, Carol, Muniz, boa noite a todos. Renata. Boa noite. Renata, a gente viu hoje... Ai, desculpa, pessoal, já fui atropelando boa noite geral. A gente viu hoje, ao longo do dia, os protestos da oposição, tanto na Câmara quanto no Senado, exigências quanto ao compromisso dos presidentes das duas casas de votarem uma pauta que inclui anistia, impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mudança no foro privilegiado. Eu queria te ouvir a respeito de se isso ajuda ou atrapalha a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e se tem chance deles conseguirem, com essa obstrução, inclusive física, obter o aval, o compromisso de votação dessas matérias. Pois é, no caso do... um dos pontos que foram colocados, né, do em andamento no Senado do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, não há nem clima, nem respaldo na presidência do Senado para que isso aconteça. Não há clima porque, veja bem, né, estamos diante de uma ofensiva completamente desmedida por parte dos Estados Unidos, mirando o Brasil, mas mirando o Supremo Tribunal Federal e mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes. O clima todo não é nem um pouco favorável para uma medida que sempre foi muito difícil de avançar. Mas, além disso, o ministro Alexandre de Moraes tem em Davi Alcolumbre um aliado. Os dois se aproximaram muito recentemente, já há alguns anos, mas tem uma relação sólida, então ninguém aposta que esse é o tipo de coisa que irá virar. Seria uma surpresa muito grande. Do ponto de vista da tentativa de obstrução dos trabalhos, ainda que a oposição já tenha tentado fazer isso sem muito sucesso, o momento pode sim arriscar pautas importantes para o governo, importantes para o processo legislativo como um todo, né? Porque é interessante isso, a gente sempre fica nessa perspectiva, né, de que é importante para o governo, o que é importante para a oposição, mas no meio disso temos nós, né, o que é importante para o país. Mas uma paradeira ali, com certeza, seria muito prejudicial ao governo Lula, que tem pouco tempo, sabe disso, porque ano que vem a agenda eleitoral comprime tudo, e estava vendo, ao menos com alguma boa perspectiva, essa tramitação do reajuste na tabela do imposto de renda, como sabemos, aquela promessa de campanha de elevar a isenção até R$5.000, porque apesar de ser uma promessa de Lula, tem adesão ali do Centrão. Então esse aí é um risco, pode fazer com que algumas coisas andem, mas o que me chamou mais atenção, né, nesse movimento aí badernoso da oposição no dia de hoje é que o vice-presidente da Câmara, que é o ex-líder do PL, Altineu Cortes, deputado Altineu Cortes, ele deixou muito claro o que ele pretende fazer. É o seguinte, ou agora o presidente Hugo Mota fica ali o tempo inteiro de plantão, ou na primeira oportunidade ele vai forçar a mão nesse negócio. Então, a oposição e os bolsonaristas, e o núcleo duro do bolsonarismo, eles aparentemente receberam a senha de Jair Bolsonaro, do que foi ali arquitetado pelo seu entorno nas manifestações de domingo, para ir all-in. E ir para cima mesmo, porque o Bolsonaro e seus principais aliados sabem que ele tem pouco tempo, no sentido de que esse julgamento está se avizinhando. Ô, Renata, e qual é a visão nesse momento? Como é que está o clima dentro do Supremo? Meninas, dentro do Supremo Tribunal Federal havia uma leitura já ali no dia da manifestação de que se teria que a leitura de infração ali das cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes em cima de Jair Bolsonaro, ela era bastante palpável. Esse não era um script que estava ali no horizonte
horizonte dos ministros do Supremo Tribunal Federal e tampouco do próprio ministro Alexandre de Moraes. Tudo caminhava para que só houvesse alguma medida mais gravosa em cima do ex-presidente a partir de uma decisão colegiada. A ideia era essa. Agora, também houve uma leitura de que o que estava acontecendo ali era um teste de Jair Bolsonaro, de seus aliados, no sentido de ir esticando a corda mesmo até onde a coisa dava. E que se não houvesse uma reação, haveria ali também uma espécie de desmoralização das medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu achei muito interessante o que eu ouvi de uma fonte, né, nesse sentido, de que, olha, agora não dá uma fonte, perdão, só para situar, não do Supremo, mas da Polícia Federal, que há um entendimento de que não dá muito para recuar agora, é meio matar ou morrer, porque conforme você vai, que as decisões vão sendo tomadas e há uma postura absolutamente de desafio do outro lado, que inclusive contrasta com a postura que Bolsonaro vinha adotando ao longo da ação, né? A gente viu muito bem ele ali, né? Todo querendo posar de amigão de Alexandre de Moraes ali durante a instrução da ação penal. Então, o fato disso ter virado dessa maneira e de uma forma tão explícita fez com que se mudasse também um pouco ali a percepção do que precisava ser feito do lado do Supremo. Renata, e a gente está na contagem regressiva, né, para o tarifaço de Trump passar a valer contra os produtos brasileiros. Como é que o governo está monitorando aí o risco de que toda essa discussão política aqui no Brasil contamine também o tarifaço, porque uma das principais justificativas do tarifaço é justamente política, né? Totalmente contamina, né? A gente está mesmo aí há horas, né? Já dá para fazer a piadinha de que já é tarifaço no Brasil, na Austrália, porque o tarifaço aqui começa antes de outros países. E a gente começou a semana com o governo sabedor de que não havia ali muito espaço, não havia espaço de manobra para uma reversão das medidas antes do início de sua vigência previsto para amanhã. Já tinha um diagnóstico de que, primeiro, Trump não arredava pé de condicionar questões políticas, ou seja, condicionar um alívio judicial de Jair Bolsonaro para que essas tarifas fossem revistas, algo que nunca foi colocado em questão pelo governo, né, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E que as últimas indicações que vinham da Casa Branca mostravam que, apesar de se ter algum canal de diálogo, não se tinha mesmo canal de negociação. E aqui é importante a gente dizer o seguinte, então o que significa isso? Significa que o que está posto e nada mais vai acontecer? Não, pode piorar, inclusive, porque, veja, a investigação comercial que foi aberta contra o Brasil, com base na chamada seção 301, ela, de um lado, ela dá um pouco de previsibilidade a quem está sendo investigado, porque ela tem parâmetros, né, tem etapas, é aberta ao contraditório, o país pode expor suas razões. Mas se o país é enquadrado e o governo americano entende que sim, ele praticou atos desleais comerciais, depois, para tirar a taxação, é muito difícil. É diferente do que uma ordem executiva que, eventualmente, né, Trump saindo do poder, isso possa ser já revertido por outro governo. Você tem ali algo que fica mais perene. Maravilhoso, Renata Agostini, dando aí esse panorama geral das coisas que estão necessariamente imbricadas. Renata, obrigada por hoje. Obrigada, pessoal. Até quinta-feira. Um beijão. Beijo, Renata. Beijo, até. Até lá. E você fica por aqui hoje, gente, né, Vera? Eu me despeço aqui junto com a Renata. Exato. Hoje eu fico por aqui. Tenho logo mais uma moderação de um debate com a grande escritora Rosa Monteiro. Até convido todo mundo a assistir depois nos canais da editora Todavia. E amanhã tem mais Viva Voz, porque as notícias não param. Beijo, Vera. Até amanhã. Beijo, até amanhã.